secreto. Depois ele foi mais além, ele congelou todas as emendas PIX, que é como são chamadas emendas, que saem do governo federal e vão direto para onde os parlamentares indicam. E são emendas impositivas, ou seja, o governo Lula não tem ali a opção de não fazer a emenda, não, ele é obrigado a dar a emenda e sem transparência alguma. O STF referendou aí a posição do Flávio Dino por 11-0. Ok, então, Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Senado e da Câmara, foram a uma reunião com os 11 ministros do STF, com o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, que é o ministro mais importante do Lula, e com o Jorge Messias, que é o ministro ali da Advocacia Geral da União, para ver o que vão fazer. Os parlamentares estão em pânico, porque o orçamento secreto está congelado. O orçamento secreto era usado pelo Lira e pelo Pacheco como moeda para compra de votos. Eles compravam votos, não tinha transparência nenhuma, então eles mandavam bilhões para onde eles queriam e ninguém ficava sabendo. O dinheiro muitas vezes era todo roubado. O que o STF quer é que tenha transparência nisso, senão vai ficar congelado. Ok. Foram para a reunião. Imagina uma reunião em que tinham ali vários participantes. E aí? Vaza, né? A reunião foi a portas fechadas, mas vaza o que aconteceu. O Arthur Lira saiu quase chorando da reunião, ele saiu mais cedo, saiu bufando, quase chorando de raiva mesmo, e desespero da reunião. Esse foi o resultado aí pro Arthur Lira. A coisa começou com o Arthur Lira reclamando que o STF estava entrando ali em medidas que são do poder legislativo, dizendo que, olha, essas emendas, quem decide é a gente, não tem nada a ver com vocês deviam deixar a gente, então, achar uma solução. Se vocês querem mais transparência, a gente é que tinha que achar. A solução tem que partir do legislativo e não do poder judiciário. Aham, tá bom. Um ladrão. Você dá ali todo o dinheiro e deixar com um ladrão para guardar para você. É isso que o Arthur Lira estava fazendo. O Flávio Dino, em determinado momento da reunião, isso vários jornalistas de veículos diferentes estavam falando aí, reportando como foi a reunião. Cada um que eu li eu dava mais risada, porque em determinado momento o Flávio Dino falou que tem que acabar com essas rachadinhas, que ele chamou as emendas de rachadinhas. Quando ele chamou de rachadinha, o Arthur Lira deu um pulo, falou, não é rachadinha! Começaram a bater boca, Flávio Dino do STF e o Arthur Lira. Arthur Lira começou a bater boca com o Flávio Dino para dizer que ele não admite que se chame as emendas de rachadinha, porque isso não é rachadinha. Pois bem, 2 minutos depois o Flávio Dino voltou a usar o termo rachadinha. É isso, eu queria um ministro do STF que chegar lá na cara do bandido e fala a verdade. E fala, é rachadinha, não vamos admitir aqui. E aí ele fala, tem que ter transparência, vocês estavam fazendo aí uma verdadeira farra. Vocês pegavam dinheiro, o dinheiro não passava pelo governo federal. Tem uma parte que era o X da questão. Da maneira como o Arthur Lira fez essas emendas, as emendas eram indicadas por ele ou pelo relator do orçamento para algum deputado. O deputado mandava por uma ONG para roubar o dinheiro mesmo. Ou às vezes para pessoas físicas, ou para a prefeitura que ele queria, e o dinheiro não passava por nenhum ministério. Se não passava pelo governo federal, saía dos cofres públicos do governo federal. Mas como não passava pelo governo federal, o dinheiro, se é roubado, se tem algum crime, não pode ser auditado pelo Tribunal de Contas da União, e sim pelos tribunais de contas de cada estado e pelo Ministério Público de cada estado. Agora você imagina o procurador-geral indicado pelo Tarcísio em São Paulo. Alguém acha que ele vai investigar crimes de bolsonaristas roubando dinheiro público? O procurador lá do Paraná, indicado lá pelo Ratinho, pelo filho do Ratinho. Alguém acha que ele vai investigar crimes de bolsonaristas? Crimes do Sérgio Moro, crimes desse pessoal? O procurador de Santa Catarina, do Mato Grosso, enfim. Imagine você, o procurador-geral de cada estado, indicado pelo governador bolsonarista, eles não vão investigar nunca. E aí, como não passava o dinheiro pela União, não entra Supremo Tribunal Federal, nem Polícia Federal, nem TCU para investigar. E aí o que acontecia? Era uma farra total. Eles sabiam que eles podiam pegar o dinheiro, vou pegar uma emenda de 100 milhões, vou enviar para uma ONG e roubar tudo. Tudo, o dinheiro desaparecia. Em determinado momento, o Flávio Dino falou isso, o dinheiro está desaparecendo, está pulverizando a verba pública. Ele usou esse termo, pulverizando. É praticamente um spray. Você tem aqui a água, você pulveriza, cadê? Onde foi? Não tem mais. É isso que estava acontecendo. Estavam roubando muito mesmo. Isso começou no governo Bolsonaro, diminuiu no governo Lula, mas eles conseguiram manter aí
com essas emendas impositivas, que eram as emendas PIX. Pois bem, o Arthur Lira começou a rebater ali outros ministros da STF. Em determinado momento ele falou que aquela reunião era muito injusta, porque ali eram 2 contra 1. Era o poder executivo e o poder judiciário juntos contra o poder legislativo. Aí ele chegou a utilizar também o termo que, olha, aqui são 14 contra 2. Por que 14? Porque tinha 11 ministros do STF, tinha o procurador-geral e tinha 2 ministros do governo Lula, um deles advogado-geral da União. E do outro lado tinha o Lira e o Pacheco. Pois bem, a coisa começou a ficar feia até o momento em que o Rui Costa também não admite desaforo do Arthur Lira, falou que, tava tendo a rachadinha e a gente vai acabar com isso. Usou de novo o termo rachadinha para se referir às emendas do Bolsolão. Podia ter usado o termo Bolsolão, aí o Lira ia espumar pela boca mais ainda. Pois bem, aí o Lira ficou uma fera, começou a bater boca. Rodrigo Pacheco começou a falar de, olha, não, vamos negociar. Quando o Rodrigo Pacheco, que é todo pimpão, todo bonzão, chega e fala em negociar porque a coisa tá ruim. Mas tá muito ruim. Eles perceberam ali, o Lira e o Pacheco, que eles são pequenininhos. Bem pequenininhos. Então, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal contra eles e o poder executivo, que é o governo Lula, ali enquadrando, falando, vocês vão parar aqui com a roubalheira. Não vai ter mais roubalheira. Vocês estão fazendo roubalheira. O Arthur Lira chegou a pedir, ele tornou isso público via imprensa, ele pediu para a assessoria dele fazer um levantamento de todas as emendas do governo Flávio Dino no Maranhão, quando ele foi governador do Maranhão de 2014 a 2022. Ele quer investigar a vida passada do Flávio Dino agora. Que imbecil, mas é um imbecil completo. Pois bem, o que aconteceu foi que o Flávio Dino e os ministros do STF bateram o pé e falaram, olha, ou vai ter transparência ou vai ficar sem emenda. Fim, vocês não têm o que negociar aqui. Vocês podem falar que vão fazer e acontecer lá na Câmara e no Senado, tá bom, mas ou vocês fazem as emendas com transparência, sabendo quem é o deputado, para onde está mandando, ou não vai ter. Acabou a mamata, acabou de vez a mamata. Para você ter ideia, até a Vera Magalhães, antipetista, antilulista, aquela que quanto pior para o governo Lula, melhor para ela, pode não gostar do Bolsonaro, mas quer o governo Lula bem fraquinho, ela escreveu que, olha, o Lula conseguiu retomar essa semana a governabilidade. Essa reunião foi o passo decisivo. O Lula hoje tem governabilidade. Pela primeira vez, o Lula hoje pode dizer, caramba, eu posso sentar na mesa com o Lira e com o Pacheco e estamos aí em igualdade de condições. Porque até então, Lira aqui, Pacheco aqui e Lula bem abaixo. Era assim que eram as negociações. O Lira e o Pacheco tinham verba própria para fazer negociatas e comprar votos de deputados. Eles usavam isso para ficar na jugular do governo Lula o tempo inteiro. O Lula, em toda a negociação de toma lá da cá, o toma lá era pequenininho e o da cá, uma porrada, ele levava porrada grande. Agora não. Agora eles estão em igualdade de condições. Talvez até o Lula aí, como ele tem o lado da justiça ao lado dele, ele tem uma condição melhor. Por quê? Porque os outros dois são criminosos e eles querem cometer crimes. E aí o Lula está do lado da lei, está numa condição melhor. É o que acontece. Os ministros do STF falaram isso, o Arthur Lira saiu antes da reunião, saiu irritado, possesso. O Arthur Lira saiu da reunião quase chorando de raiva, bufando para todos os lados e deixou o Rodrigo Pacheco sozinho. Aí o ministro Barroso começou a fazer ali uma ponderação de ponto a ponto das emendas e falou, ó, Pacheco, vai ser assim, 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 de agora em diante, tá bom? E o Pacheco, nessa negociação, era assim, o STF entra com as regras e ele entra com o sim, senhor, obrigado, senhor. Essa foi a negociação. E aí, o que decidiram aí os ministros do STF? Decidiram que o governo, Lula, e a Câmara dos Deputados e o Senado vão ter 10 dias para decidir quais serão os critérios de transparência. Mas eles já adotaram alguns limites aí, que serão os critérios mínimos de transparência. Agora, esses 10 dias têm o X da questão, que é o Lira e o Pacheco que estão desesperados indo atrás do Lula. E o Lula tá assim, ó. Vem cá falar comigo, vem. Vem agora. Mudou agora o jogo. Vocês que estão desesperados vindo atrás de mim. Vem cá, vamos negociar então. Pois bem, a primeira, vai ter que saber quem é o parlamentar que indicou, se é deputado ou senador, e para onde ele mandou o dinheiro. Segundo,
As emendas PIX vão ser mantidas sim, e impositivas sim, mas vai ter que passar por algum ministério, ou seja, agora vai entrar Polícia Federal e Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal, caso tenha roubo de dinheiro público. Terceiro, essas emendas vão ser prioritariamente para obras inacabadas. Tá cheio. O governo Bolsonaro deixou mais de 5 mil obras inacabadas. Muitas, a grande maioria delas, não foi iniciada no governo Bolsonaro, ou seja, eles pegaram obras do governo Dilma e Temer e simplesmente abandonaram. Então, lembra que eu falei aqui nos últimos dias, olha, tem que ter uma obra, um projeto, alguma coisa para enviar verba pública para um município, para um estado, para uma ONG. Pois bem, agora já tem, vai ser enviado para obras inacabadas. Então não tem como falar, não sei para onde foi, porque a obra era para uma ponte, cadê a ponte? Não, tá aqui a ponte, tá inacabada, manda o dinheiro para a ponte. Pronto. Isso irritou os parlamentares, porque não dá mais para eles ficarem mandando dinheiro para ONGzinha evangélica e aí o dinheiro sumia todo. Não dá mais para ficar mandando dinheiro para ONG de ex-jogador de futebol e aí o dinheiro sumia tudo. Não dá mais para ficar usando pessoas físicas para roubar o dinheiro público como antes. Agora vai para uma obra que está inacabada. A obra já tem um orçamento. Se você manda 20 milhões para uma obra cujo orçamento é 30, já foram gastos 10, 20 milhões tem que acabar a obra. Se não acabar a obra com esses 20 milhões, que era o que faltava. Então, porque tem alguém roubando. Se tem alguém roubando, vai ser investigado. Como passa por ministério, vai entrar Polícia Federal, não é mais Procurador-Geral de Justiça do governador amiguinho. Por isso que muitos parlamentares, outra coisa, os parlamentares não podem mais mandar dinheiro para outros estados, e sim para os estados que foram eleitos. Por quê? Porque o parlamentar era de um estado cujo governador não é amiguinho, e aí eles mandavam dinheiro para estado cujo governador é bolsominion. Por quê? Porque aí eles roubavam e não era investigado. Então eles não queriam mandar dinheiro para o estado deles. Imagina um parlamentar do Nordeste, sabe, peraí, um procurador de justiça aqui vai me ferrar, vai me investigar, eu tô ferrado. Vou mandar dinheiro lá para Santa Catarina, lá é meu amigo do PL. Era assim. Então agora não. Aí tem as emendas de bancada. Emendas de bancada é o seguinte, cada partido tem tanto de emendas aí para enviar. O que vai acontecer é que a bancada de cada partido, de cada estado, vai ser obrigada a mandar o dinheiro agora para os municípios desse estado e para obras inacabadas ou para projetos já aprovados do PAC. PAC é o Projeto de Aceleração do Crescimento, que é o projeto de infraestrutura do governo Lula, que anunciou 1 trilhão de investimentos. O Congresso Nacional, de propósito, depenou o PAC na lei. O Lula não tem maioria, lembre-se. Então agora vão ser obrigados a turbinar o PAC de novo, porque vão ser obrigados a mandar dinheiro para as obras do PAC. No caso de verbas da saúde, vai ter que ter aprovação do SUS, ou seja, o Ministério da Saúde vai ter que aprovar a verba e vai ter que ser para um projeto ou um projeto de construção de obra inacabada, isso pode, ou um projeto que tenha a ver com o PAC, ou para algum hospital ou alguma coisa assim que seja aprovada pelo SUS. Ou seja, deu ruim para o Lira e para o Pacheco, aquela roubalheira toda já era. Aquela compra de votos descarada, dele chegar numa salinha, sem ninguém ver, né, numa sala fechada e falar para o parlamentar, olha, vota a favor disso, disso e disso, e eu te mando aí 50 milhões de emenda, fala qual é a ONG, vai, manda 100 milhões para ONG tal, 50 milhões para ONG tal, para o cara roubar, não existe mais. Que agora vai estar lá, parlamentar tal mandou dinheiro para o lugar tal, só que vai ter que ter uma obra. Se ele quiser roubar, vai ficar sabendo que ele roubou. Então ferrou. Por isso que o Arthur Lira está em pânico. O Arthur Lira já está com toda a sua assessoria, com seus aliados, estudando desde a sexta-feira. Olha, estamos na quarta. Desde a sexta-feira passada, eles estão estudando como é que eles vão retalhar o governo e a STF, eles não estão conseguindo. Porque chegou no momento em que o Lula e o Flávio Dino, eles colocaram o Arthur Lira e o Pacheco contra as cordas. O Pacheco saiu da reunião falando, a gente vai negociar, tudo mais. O Pacheco já recuou 20 passos. Já recuou 20 passos. Tá assim, o Pacheco, olha, não me peguem, por favor, só isso. E o Arthur Lira tá bufando porque o Arthur Lira é um péssimo político. Ele é um político muito, muito burro. Só que contra o Bolsonaro era fácil, porque o Bolsonaro é mais burro ainda. Quando ele pega contra o Lula, aí ferrou. E aí o que dizem aí analistas, até a Vera Magalhães diz isso, dá para ler nas linhas do que ela escreve no Globo, também tem um lado do Metrópolis, no Estadão, ali a mesma coisa, dá para ver a tristeza deles nas entrelinhas, é que o Lula retomou a governabilidade e que a plantonista já sabia antes, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado no ano que vem já não é mais definida, já não é mais uma coisa certa, porque até uma semana atrás era certo.
Quem o Arthur Lira indicar vai ganhar. Fim, ele vai comprar voto, ele tem 6 bilhões por ano, ele pode colocar no orçamento do ano que vem 10 bilhões para ele comprar voto, o Lula é obrigado a pagar, não passa nem pelo ministério, roubam o dinheiro todo. Agora não, ele não pode mais comprar voto. O Pacheco e o Davi Alcolumbre também. O Davi Alcolumbre é quem, com o Rodrigo Pacheco, administrava aí o orçamento secreto. Também não vão poder comprar votos. Já se fala que o Alcolumbre, que era aí, era 100% de certeza que seria eleito como presidente do Senado, eu fui o primeiro a falar, ó, talvez seja o Renan Calheiros. Por quê? Porque o Davi Alcolumbre vai perder muita força, não compra mais voto. Ele ficou 4 anos comprando voto. O Arthur Lira ficou 4 anos comprando voto. Aí agora, o que acontece? Os outros vão começar a se bicar, a se bater para ver quem vai ser o vencedor aí dessa. O grande perdedor se chama Arthur Lira. O segundo grande perdedor se chama Rodrigo Pacheco. E quem realmente ganhou, quem realmente saiu ganhando é o povo brasileiro, que não tem mais bilhões de reais roubados aí por esses bandidos. Esse foi checkmate do Lula, mas daqueles assim de dar checkmate e tacar o tabuleiro na cara do adversário bandido, viu? É isso que fez. E o Lira só sobrou chororô. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Olha, fui o primeiro, viu? Eu avisei isso aqui faz 4 meses. Falei, ó, o que vai acontecer, vai ser isso, isso, isso e isso, e o Dino ainda vai acionar a Polícia Federal. O Dino já acionou o Tribunal de Contas da União e prepara. O Tribunal de Contas da União tinha 30 dias, já passaram 15. Ele vai acionar a Polícia Federal, ele vai pegar todo mundo. Prepara. Peço aí sua inscrição no canal. Falou.